Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e estamos aqui para mais um episódio do quadro Papo com o Dublador, onde eu entrevisto grandes nomes da dublagem brasileira. E, gente, hoje eu tô com uma presença ilustre, mais uma presença ilustre aqui para mais um grande episódio aqui, né, desse quadro que eu trouxe vários dubladores incríveis e hoje eu estou recebendo mais um dublador que fez grandes personagens. Ele foi o C3PO, ele foi o Michael Wazowski, ele chegou a dublar o Kiko. Ele fez também um personagem que é o Lázilo. Quem cresceu com a Cartoon nos anos 2000 sabe exatamente quem é esse personagem, o Caliban do Logan e muitos outros papéis que a gente vai comentar aqui. Apresento a vocês Sérgio Stern. E olha, lembrei de outro marcante, o Mordecai. Não poderia esquecer de falar do Mordecai, né? Sérgio Stern, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no canal e se apresente aí para a galera. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com você. Bom, eu sou Sérgio Stern, evidentemente, sou ator, dublador, biólogo, não exerço mais a profissão, exerci durante 3 anos, enfim, a vida me levou aí por vários caminhos diferentes, acabei trabalhando com vendas e tal, mas no fim das contas, o que estava circulando nas veias era essa tendência para as artes cênicas. Eu desde criança sempre gostei de contar piada para amigos, de fazer mágica para amigos, também faço mágica. Então isso é uma coisa que cresceu comigo, sempre fui um fanático por música. Meu pai era filho de uma professora de piano, então, assim, eu cresci ouvindo música em casa, então esse DNA artístico aí, vem comigo, assim, nasci com isso, graças a Deus, demorei um pouco a entrar nessa área profissional, até porque você viver de arte no Brasil é uma coisa muito difícil, muito complexa, e até você ter maturidade para encarar um negócio desse, "Não, vou trabalhar com arte, vou ser artista e não sei o quê", você tem que ter já uma certa maturidade, até porque existe, assim, uma expectativa de que você vá levar a sua vida para os caminhos mais convencionais, né. Ah, ser médico, ser um profissional de TI, ser um engenheiro, um advogado. E aí, justamente por conta dessa dificuldade de você viver de arte, é uma decisão muito difícil de se tomar, mas foi um pouquinho tardia na minha vida, com 28 anos, mas eu vejo que foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Trabalho com o que eu gosto, curto, me divirto enquanto estou trabalhando, que é o mais importante, e é isso. Antes tarde Depois do eu que nunca, né, Sérgio? Antes Antes tarde do tarde do que que nunca. nunca. Exatamente, você estava falando É, aqui do Mike, ó, olha ele aqui. olha só, já já vamos falar Ganhei desse. Pode ganhei ir. de presente anteontem de 2 amigos, assim, do coração, estiveram na CCXP. Você está falando de onde, ô Vitor? De que cidade? Eu tô falando de São Paulo, de Jundiaí. Ah, tem parente meu que mora em Jundiaí, 2, na Olha só, verdade. hein. Um é sobrinho da minha esposa, ele se casou, se mudou para Jundiaí, ele morava em São Paulo. Outra é uma prima da minha esposa também, que também se mudou de São Paulo para duas irmãs. As 2 são primas, óbvio, né, primas da minha esposa, e as 2 se mudaram para Jundiaí. Estive aí, já gostei muito, achei linda a cidade, gostosa, muito legal. Sim, sim, é uma cidade bem aconchegante, bem bacana. Olha só, Hum. curiosidades que você vai descobrir aqui na nossa entrevista aqui com o É. grande Sérgio Stern. Mas, Sérgio, você estava falando um pouquinho, né? Então a gente vai, né? Eu sei que é uma pergunta clichê, que você já deve ter recebido muitas vezes essa pergunta, mas ela é importante para dar o contexto, né? Ela tem que existir para a gente começar a nossa conversa, né? Que como foi o teu início de carreira na dublagem? Como que a dublagem, né, te escolheu, como que a dublagem falou aqui: "Sérgio, vem pra cá que aqui é o seu lugar", e também como que foi a tua vivência, as tuas experiências em um nome, né, que quando eu falar, ele é uma referência quando se fala em dublagem, que é Herbert Richards.
né, que foi um estúdio gigantesco e durante muitos anos a referência de dublagem se chamava Herbert Richards, era sinônimo de dublagem e tudo. Então conta um pouquinho como que chegou a dublagem na sua vida e também as suas experiências, né, na grande Herbert Richards. Olha só, eu sempre gostei de brincar com a voz, de imitar vozes de pessoas, assim, pessoas que têm alguma característica marcante e tal, sempre gostei, sempre fui muito brincalhão, como eu te falei no início, eu sempre gostei de contar piada e tal, sempre fui muito brincalhão. E eu gostava de imitar vozes e imitar sons. E eu vivi uma época em que surgiram os primeiros instrumentos musicais eletrônicos, os primeiros sintetizadores, começo da década de 1970. Aqueles sons até então não existiam. A gente conhecia sons acústicos, violão, instrumentos de uma orquestra sinfônica, piano, instrumentos de percussão, tudo sons acústicos, todos sons acústicos. Guitarra elétrica, ok, órgão elétrico, ok, mas nada além disso. Até que um belo dia, no começo da década de 70, surgiram os primeiros sintetizadores, e quando eu ouvi álbuns com aqueles sons, aquilo eram coisas muito estranhas, aquilo deu meio que um nó na minha cabeça, eu tenho isso muito claro até hoje, engraçado, a coisa me impactou muito, falei: "Cara, que som esquisito, mas ao mesmo tempo interessante". E na época havia um gênero que estava começando a surgir, um gênero musical que era o rock progressivo, que eram bandas que se propunham a misturar o rock com elementos de música erudita. Então surgiram na época muitos músicos e muitas bandas que eram acompanhados por orquestra sinfônica, por coral, e aquele mix, dava um resultado muito interessante. Geralmente eram faixas muito longas, tem álbuns aí com faixas de 16, 20 minutos, uma faixa. Entendeu? Então era um tipo de era uma música mais de nicho, porque não era todo mundo que tinha paciência para ouvir uma faixa de 15 minutos, de 20 minutos, era uma coisa mais de nicho, como é até hoje. Quem curte esse tipo de música, é um nichozinho restrito, mas aquelas sonoridades todas, infinitas, né, porque você com sintetizador você faz, sei lá, uma infinidade de sons, aquilo sempre chamou minha atenção, e eu comecei a consumir álbuns de bandas de rock progressivo, e como todo mundo faz, você está ouvindo uma música que você gosta, que você curte, você canta junto quando você está ouvindo, e daqui a pouco vinham solos de sintetizador, e eu começava a imitar aquilo, fazia aqueles sons com a voz. Então sempre gostei muito de brincar com a voz. E numa ocasião conheci um cara, um vizinho, que também era um cara muito brincalhão. Na época não existiam câmeras para você filmar com a facilidade que você tem hoje. Você hoje entra, eh, qualquer lugar, você compra qualquer brinquedinho, de repente esse mic tem uma câmerazinha aqui embutida, né. Câmera era uma coisa que só existia em estúdios de televisão, era um equipamento caríssimo. Eu conheci um amigo que era brincalhão também, e a gente numa ocasião resolveu fazer paródias de programas de televisão, de comerciais, gravados só em áudio. Então, a gente escrevia um roteiro, ensaiava e gravava, botava uma trilha sonora de fundo e tal, tudo de uma forma muito amadora, mas a qualidade da interpretação que a gente dava para aquilo era levada muito a sério. A gente ensaiava, ensaiava até não achar graça da piada, porque a gente não podia rir no meio da piada, né, a gente tinha que contar aquilo com seriedade, e sem saber o que eu estava fazendo, era radioteatro, né. A gente estava interpretando uma história, contando uma história, se fosse um programa de auditório que a gente estava reproduzindo só com a voz, ou fosse um capítulo de uma novela ou um comercial, a gente estava atuando, representando alguma coisa usando só a voz. Como suporte, né, não tinha imagem. Então isso nada mais era do que radioteatro que a gente estava fazendo sem saber. E numa ocasião me interessei por dublagem, saiu um anúncio num jornal aqui do Rio de Janeiro dizendo que havia uma escolinha de dublagem na Herbert Richards. Eu fui lá me informar, mas quando eu fui a escolinha já não existia mais, eu desisti, fui seguir outros caminhos na vida,
E depois que, comecei a trabalhar com várias coisas, e num determinado momento a empresa me mandou embora, e essa empresa que eu trabalhava por último, ela ficava numa rua que eu descobri acidentalmente que naquela rua funcionava um estúdio de dublagem, se chamava Telecine, não tem nada a ver com os canais Telecine, mas eu sabia que funcionava naquela rua. Quando me mandaram embora, eu falei: "Quer saber de uma coisa? Vou meter a cara com esse negócio de dublagem, vou me informar". Fui lá na Telecine, e a partir daí que a coisa começou a rolar, me explicaram uma série de coisas, que eu tinha que ter registro de ator, e que eu tinha que fazer um curso de dublagem, e a partir daí que a coisa toda começou. O chamado, né, o chamado da arte veio, né, de uma forma muito, involuntária, que você estava fazendo radioteatro sem saber, e isso Exato. foi caminhando até você chegar aqui, Até que que é muito legal isso. muitos anos depois, eu fui trabalhar na tal da empresa que, no auge do plano Collor, me mandou embora. E eu estava com a mão na frente e outra atrás. Eu precisava trabalhar de uma hora para outra, era um emprego razoável que eu tinha lá, eu tinha um salário razoável, e de uma hora para outra me vi no olho da rua e falei: "Cara, chega disso, chega de trabalhar com vendas, é uma coisa meio massacrante, assim, é uma pressão muito intensa". E eu falei: "Vou ver como é que é esse negócio de dublagem". Mas é como você falou, como se fosse um chamado lá atrás, eu fazia de brincadeira, eu gravava aqueles áudios para mostrar para os amigos, para fazer os amigos rirem, entendeu? E agora, Sérgio, eu vou indo nesse caminho, né, a gente sabe que quando você entrou na dublagem, ainda tinha os grandes profissionais, né, os grandes mestres que estavam lá, né, imagina a responsabilidade que foi aprender com esses grandes nomes, né, conviver com esses grandes nomes, né, muitos deles já partiram, já nos deixaram, infelizmente, mas que marcaram, né, a história da Com certeza. dublagem. São vozes que hoje a gente sente muita falta de um, é uma galeria gigante que a gente fica órfão, né, com essas vozes, né, que embora o registro das vozes deles está lá, mas a gente sente falta de ver novos trabalhos com essas vozes. E eu queria perguntar para você, como que foi aprender, conviver com esses grandes nomes? Você tem alguma história, alguma vivência que você gostaria de dizer com esses dubladores? Fica à vontade. Olha só, a gente quando está começando, a gente pisa em ovos, né. Tudo a gente tem receio de trabalhar mal, de fazer um trabalho ruim. Na presença de uma pessoa dessas, então, esse peso se torna muito maior. Naquela época, a gente dublava coletivamente, entravam várias pessoas no estúdio para gravar uma cena. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, como a captação da voz ela é feita em computador e não mais em fita magnética, como era o videocassete, no videocassete você só tinha um canal, era estéreo, canal direito e canal esquerdo. Num dos canais ficavam gravadas as vozes todas e no outro canal trilha sonora, efeitos. Então uma cena com 10 pessoas, você tinha que botar 10 dubladores ao mesmo tempo, porque só podia gravar em um dos canais. Hoje, com computador, o programa de computador que é utilizado, ele abre tantos canais, ele cria a quantidade de canais que for necessária para fazer aquela cena. Então, uma cena em que tem 30 pessoas, cada uma dessas pessoas entra no estúdio separadamente. O cara vai, abre um canal novo para mim, abre um novo canal para o Vitor, e outro canal para o Bar Davi, e assim vai. Se precisar de 90 canais, o cara tem ali à disposição dele. Então nessa época, a gente entrava no estúdio com esses monstros da dublagem. Então você já está pisando em ovos, você tem muito o medo de errar, porque quando você erra, a cena toda tem que ser regravada, e eu estou forçando esses caras a regravarem junto comigo. Então é uma coisa muito tensa, é muito assustadora, mas o primeiro desses grandes nomes com quem eu tive contato foi o Orlando Drummond, que, para quem não sabe, fazia a voz do Scooby-Doo, era o Seu Peru na escolinha do professor Raimundo. Eu, quando fui para Herbert Richards, eu fui me apresentar lá, falei com uma funcionária: "Olha, eu já dublo na Delarte, eu já dublo na VTI, eu dublo na Telecine, e eu queria saber como é que eu faço para que os diretores aqui me ouçam". Naquela época, esse trâmite era um pouco mais fácil. E na Herbert Richards tinha 8 estúdios, então podiam
está sendo feitas simultaneamente 8 produções simultaneamente, de 8 produções diferentes, cada uma num estúdio, e aí essa funcionária me levou em cada um dos estúdios e me apresentou para os diretores. Aí, de repente, ela abre lá um dos estúdios para eu entrar, falar com a diretora, que era simplesmente a Sumara Luize, estava lá dentro do estúdio dirigindo, e quem estava na bancada, Orlando Drummond. Aí a funcionária falou: "Sumara, esse aqui é o Sérgio, ele já trabalha nos outros estúdios e tal, e ele queria que você ouvisse a voz dele e tal". Ela falou: "Ah, você espera só um instantinho então, eu estou terminando aqui com o Orlando e já te ouço, a gente está terminando aqui". Aí eu tremi nas bases e o cara se vira para mim e fala assim: "Ô meu filho, fica à vontade, pode ficar aqui do meu lado, não tem problema nenhum". Quer dizer, um doce de criatura, recebendo um estranho ali, um iniciante, e recebendo dessa maneira. Não eram todos que eram assim, mas assim, o meu primeiro impacto com uma figura importantíssima foi justamente com ele. Depois eu conheci o Darcy Pedrosa, porque essas pessoas, esses grandes nomes da dublagem, eu tive meu primeiro contato com eles na Herbert Richards, apesar da VTI também ser um estúdio muito grande e muito importante. Era Herbert Richards e VTI, eram os maiores estúdios aqui no Rio de Janeiro. Versão brasileira, VTI Rio. Você já deve ter ouvido essa Sim. chamada, né. A Herbert e a VTI a Herbert, sem dúvida, era muito maior, mas a VTI também era muito grande e eu nos primeiros anos eu não cheguei a cruzar com nenhum desses grandes dubladores na VTI, então fui conhecer eles todos na Herbert. Aí primeiro foi o Drummond, depois o Darcy Pedrosa, a própria Sumara, Sônia Ferreira, que tantos outros. E aí aos pouquinhos você vai botando um pezinho na frente, outro atrás e tal. No começo você faz trabalhos, personagens menores ou trabalha em vozerios e muitas vezes você está em vozerios junto com essas pessoas. E elas vão te conhecendo e tal, e aos pouquinhos elas vão também te abrindo um pouco de espaço, né, te recebendo de uma maneira ou de outra, né, ou pode ser como o Drummond me recebeu, e outras pessoas ficam meio incomodadas de te renovar. Ficavam, hoje em dia não existe mais isso, graças a Deus. Mas existia antigamente, e era uma coisa normal do trabalho, né, tá chegando um estranho aqui, quem é esse cara? Será que ele vai atrapalhar o meu trabalho? Dá para entender essa resistência de algumas pessoas, e aos pouquinhos, as pessoas vão ganhando confiança no teu trabalho e a coisa vai se estabelecendo, né. Sim, sim. Pô, muito legal aí você ter contado essa história, né, todo mundo fala do Drummond, assim, com muito carinho, com muito respeito, ele Nossa, que realmente, querido. né, muita gente fala do Monja, muitos dubladores que passaram aqui falam do Monja, grande Sim, Monjardim, né, e muitos outros maravilhoso. nomes, assim, e ver que esses caras, assim, foram extremamente importantes para a história da dublagem brasileira, sabe, e que descobriu novos talentos, que deu oportunidade para novos talentos, né. E isso que é Sim, muito legal, né, a gente vê a dublagem com porque a nossa dublagem, ela é sensacional, porque olha a gama de vozes que a gente tem, né, sim, tantos dubladores, mas o legado dessa galera é um legado absurdo, assim, é para a absurdo. história da dublagem, né. E é importante uma coisa, né, Sérgio, que marca gerações, né, a criança que cresce ouvindo aquela voz, sabe, e tem muito espaço com a memória afetiva daquela pessoa, com aquela obra, a conexão daquela pessoa com aquele desenho, com aquele filme, com aquele game, acaba sendo com o dublador, que o dublador permite isso. Então isso eu acho, maravilhoso que a dublagem nos permite a gente criar essas conexões, né, com essas É é vozes. é uma coisa que acontece de novo com outras expressões de arte, né, quando você ouve uma banda, quando você ouve um cantor que você gosta muito, isso fica lá dentro de você e você passa a ter essa conexão, apesar de não ter o contato direto com o artista, você passa a ter essa conexão e essa memória afetiva que você falou. Isso vai com você pelo resto da sua vida, Com né. certeza. E assim, eu não conheço
o Sérgio, mas eu vi muita coisa que o Sérgio dublou, então tipo todo dia tá lá um episódio do Lázaro, então eu tô ouvindo a voz do Sérgio, ou eu tô assistindo Monstros S.A. pela 54ª vez, tá lá a voz do Sérgio, né, eu tô vendo apenas um show, tá lá a voz do Sérgio. Então assim, a gente cria até um contato diário com essas pessoas, né, Sim. através da voz, que é um elo muito bonito, né, é um elo É. muito bonito. Pode Você falar. falou do Laszlo, o Laszlo é de uma época em que tinha uma outra série que eu fazia, não era uma animação, era um sitcom, mas certamente você vai se lembrar, e que eu no início eu ficava muito surpreso, quando eu fazia palestras, quando eu dava palestras em eventos de cultura pop, e que eu citava esse personagem, nas primeiras vezes, era assim, era uma catarse, as pessoas ficavam alucinadas. Quando eu falava: Mike Wazowski, Mordecai, não sei o quê. E aí quando eu falava esse cara, eu ficava muito surpreso, porque eu não sabia que essa série tinha tido uma receptividade tão boa, que é o Zack Code, Gênios em Ação. Eu acredito que você tenha Sim, assistido. sim. E eu fazia um cara lá, um cara da manutenção, funcionário da manutenção, Arwin, que era um cara todo atrapalhado e não sei o quê. Ele tinha, assim, uma quedinha pela mãe dos meninos, pela mãe do Zack e do Cody. E quando eu cito ele em eventos de cultura pop, as pessoas ficam, assim, alucinadas. É um trabalho, assim, que teve uma receptividade, uma repercussão muito boa, e que eu não sabia disso. Eu não sei por que que isso não fiquei sabendo disso, mas as pessoas curtem muito o Zack Code. Aham. Usei umas peças velhas do ar-condicionado e transformei eles em robôs ferozes! Sim, é muito legal porque às vezes a gente pensa que um trabalho nosso não vai ter tanta repercussão, né, ou vai ser tão marcante, e aí quando vem, né, isso é um caso interessante porque eu vi uma entrevista do Jorge Lucas falando lá do Texugo, que ele só fala: "E aí meu chapa?" E muita gente lembra desse trabalho dele, né, e ele fala: "Caraca, mas eu só faço uma linha de diálogo e todo mundo fala desse personagem", então é uma coisa muito interessante, né, às vezes um É interessante. personagem. O próprio Eduardo Borghetti, né, tinha aquela série Teletubbies, né, ele aparecia lá no final falando: "É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau". E ficou ele falava isso todo episódio, e com certeza marcou absolutamente todo mundo que assistiu Teletubbies alguma vez na vida. É engraçado isso. E agora, Sérgio, eu vou tocar num ponto que, assim, a gente sabe que a dublagem, ela é uma arte que desafia, né. Ela tem toda uma técnica, mas ela tem emoção, né. Quando você tá dublando, você tem que prestar atenção no sincronismo, na labial, você tem que estar atento ao texto, tem que estar atento ao áudio. Tem muitas coisas que você precisa coordenar, né, quando você tá dublando, né. E eu queria perguntar para você, na sua vasta carreira de profissão, qual é para você o maior desafio da dublagem? Olha só, eu acho que, na dublagem como um todo, é exatamente isso que você falou, são vários processos acontecendo ao mesmo tempo no teu cérebro, e várias coisas, várias atenções que você tem que ter simultaneamente. Isso é talvez a parte mais difícil da dublagem. É como você falou, você tem que estar atento a sincronismo, né, labial, você tem que estar atento ao texto, né, você tem o texto traduzido na sua frente, ok, está traduzido para o nosso português. Só que você está lendo em português, e no fone de ouvido você ouve a pessoa falando num outro idioma, não necessariamente inglês ou espanhol. Hoje em dia, então, nem se fala. Hoje é turco, é coreano, é polonês, é direto esses idiomas que são muito estranhos para nós aqui no Brasil. Então você está ouvindo, mesmo o inglês que seja, que é o que a gente tem mais proximidade, o espanhol, você está ouvindo o cara falar uma coisa e está lendo outra num outro idioma. É o nosso idioma, mas é um outro idioma daquele que está sendo falado no seu ouvido. Cada idioma tem uma cantada.
Eu sempre dou isso como exemplo. A gente não fala linearmente como se fosse uma máquina. A gente, enquanto está falando, a nossa voz, ela oscila. É como se a gente estivesse cantando, não uma canção que tem um tema recorrente, mas ela é cantada. A gente fala cantando. Em cada idioma, a cantada é diferente. E no começo, quando você está começando a dublar, é muito fácil você pegar o fone, botar no ouvido e começar a dublar com a cantada do som original. E aí fica uma coisa esquisitíssima em português. Fica muito estranho você falar português cantando como um polonês, por exemplo, cantando como um americano. É muito estranho. E você conseguir separar essas 2 coisas na hora ali que você está dublando, e tudo acontece em fração de segundos. Então você tem que estar atento a ao cantar, você tem que estar atento ao sincronismo, você tem que estar atento às marcas que você fez no texto, palavras que você precisou modificar. São muitas informações e sobre tudo isso, sobretudo, você tem que estar atento à interpretação, que é o ponto fundamental da dublagem. Você tem que fazer isso simultaneamente na tua cabeça, em tempo real. É extremamente difícil, extremamente difícil. Eu gravava aquelas fitas com meu amigo, eu fazia o meu rádio teatro, e quando eu vi pela primeira vez uma dublagem sendo feita, foi pela Miriam Fischer. Eu entrei lá na Telecine e Miriam Fischer estava dublando. E eu pensei cá com os meus botões: "Meu Deus, isso é muito fácil. É aquilo que eu faço em casa com meu amigo. Vou seguir por esse caminho, vou entrar num curso". E a primeira vez que eu fui para a bancada no curso, que o curso é prático, as aulas são práticas, você vai para a bancada e dubla cenas. Primeira cena que eu fui dublar, perdi a entrada, dá para ir de novo? Já passou. Eh, entendeu? E aí eu vi que o buraco era muito mais embaixo. É absurdamente difícil, é absurdamente difícil, mas como em qualquer profissão, com a prática, você vai ganhando desenvoltura. Todo mundo consegue, tem pessoas que não conseguem. Da mesma forma como se eu for pegar um violão, tentar aprender a tocar violão, nunca vou conseguir. Eu não tenho essa aptidão, eu não consigo. Violão, sei lá, instrumento musical, eu tenho muita dificuldade. Então, assim, tem pessoas que têm mais aptidão do que outras, mas mesmo as pessoas que têm aptidão, é um negócio extremamente difícil no começo, e depois você vai ganhando aquele molejo. Sim, sim. Eu fiz curso de dublagem, eu sei como é que é, e eu fui mais difícil, Sérgio, eu comecei o curso de dublagem antes do teatro. Mal sabia eu o quanto o teatro iria me ajudar, né, mas eu Sim, sim. fui, sabe, com toda a cara e coragem, né, fazer, né, a dublagem, e aí depois eu fiz, né, o curso de dublagem depois do teatro, né, eu tenho DRT e tudo, quero tentar um dia aí conseguir, entrar nesse meio da dublagem, que é uma profissão que eu sou apaixonado, mas assim, exatamente, é a prática, é muita coisa acontecendo, mas conforme você vai praticando, você vai sacando as coisas, você vai É. entendendo, e a questão da musicalidade da cantada varia muito de linguagem, de idioma, de estilo. Por exemplo, uma novela mexicana é totalmente diferente de um anime ou de uma produção americana. Então, assim, você tem que se adaptar e se adequar aos vários estilos. E aí É. vem a próxima pergunta que eu quero fazer para você, que é assim, a dublagem permite você dublar várias mídias diferentes, né. Eu já perguntei isso para alguns dubladores, né, mas assim, você tem alguma coisa de dublagem que você mais gosta de dublar? Alguma por exemplo, tipo, tem uma coisa específica, um desenho, um filme, uma série que quando chega ou um ator, quando chega você fala assim: "Putz, que delícia, eu gosto de fazer isso". Você tem alguma preferência ou todos os trabalhos que você, encara têm o mesmo peso para você? Não, eu vou te falar, por gostar muito dessa coisa da comédia, eu curto muito desenho animado. Animação, né, de uma maneira geral. Eu curto muito animação, porque dá mais liberdade, principalmente para você criar, criar vozes, criar tipos, caminhos de interpretação que num live action, para quem não sabe, o live action é qualquer trabalho em que tem um ator de verdade aparecendo ali.
seja um sitcom, seja um reality, seja um filme, uma série, uma novela, isso a gente chama de live action, é uma pessoa de verdade. O que não é live action são animações que existem de vários tipos, animação de bonecos, de espuma, animação mesmo, desenho animado, computação gráfica. Então, você em animações, você tem uma liberdade muito maior para criar. Eu num live action, eu não posso fazer uma vozinha assim, uma pessoa de verdade falando assim, ninguém fala desse jeito. E no desenho animado eu tenho essa liberdade, né. Então, no live action, você tem que se ater à sua voz, à sua interpretação para aquela situação, ok, mas na animação você tem uma liberdade muito maior e é uma coisa que eu gosto. E indo para um ponto mais específico, gosto muito de vilões atrapalhados. Aquele cara que é o vilão, que é o mal e que no fim das contas ele acaba se dando mal, eu acho muito divertido. O cara geralmente se acha inteligentíssimo e quebra a cara. Eu gosto muito de fazer animação. Também gosto de ouvir a sua voz nas animações, né, que a gente já vai Legal. chegar lá, a gente já vai comentar. Tem mais uma pergunta, né, que é assim, Sérgio, você costuma ver os seus trabalhos depois de finalizados ou você tem aquela mítica porque eu sei que muitos dubladores não costumam ver quando os seus trabalhos, porque às vezes tem as autocríticas, às vezes acha que pode ficar melhor. Você tem isso ou quando vem um trabalho para você, você tá lá assistindo, você aprecia? Como que é a tua reação pós o seu trabalho? Rapaz, olha só, eu assisto muito pouco trabalhos que eu faço, não por uma questão de escolha, mas é porque na maior parte das vezes eu não sei como é que aquela produção vai se chamar. É claro, se é uma série e é uma série que bomba, né, uma série que faz sucesso, aí eu fico sabendo e aí eu gosto de assistir. Eu procuro assistir para ver como é que ficou, eu gosto de ver como é que ficou o meu trabalho. Mas muitas delas, principalmente quando é um longa-metragem ou média-metragem, sei lá, você tem, você quando trabalha, você entra no estúdio, você faz o seu trabalho e ao final do trabalho você recebe um voucher, um comprovante de que você fez aquele trabalho, para no final do mês receber o seu pagamento, um voucher que você recebe. Aí no voucher tem anotado o nome da produção, e ali vem escrito, por exemplo, My Friends. É o título original. E quando o negócio passa na televisão, aquilo se chama As Loucas Aventuras do Macaquinho Atrapalhado. Eu não sei que aquilo é My Friends, entendeu? Então eu nem não vou ver, eu muitas vezes eu não sei o que eu fiz, qual foi o nome que aquilo recebeu em português, qual foi o título que recebeu em português, eu fico sem saber, em função das minhas atividades diárias também, eu assisto pouco televisão. Eu geralmente assisto quando eu estou indo dormir, e aí eu tenho um vício que é uma desgraça, que se chama YouTube. Eu ligo no YouTube, eu começo a ir de um vídeo para o outro, 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 e muitas vezes deixo de ver coisas que eu gostaria de ter visto, que eu fiz, ou que outras pessoas me recomendam, mas eu não tenho essa coisa de não querer ver porque, sei lá, porque de repente eu posso achar que poderia ter feito melhor. De uma maneira geral, não gosto de me ouvir em live action. Gosto de me ouvir em animações, porque live action, o que me incomoda é ouvir a minha voz saindo da boca de uma outra pessoa que não sou eu, me causa um estranhamento, e usando um linguajar que não é 100% o linguajar que a gente usa na rua, no dia a dia, esse linguajar que a gente está usando aqui. A gente tem que obrigatoriamente ter alguns cuidados com o uso do português, a gente tenta fazer o mais coloquial possível, o mais linguagem do dia a dia possível, mas a gente tem que obedecer algumas regras, tem que ter um certo controle. Eu vejo que aquele não é 100% o português que eu falo no dia a dia, é 95%, mas tem umas coisas que eu não falaria conversando com você, determinadas expressões, determinadas palavras que eu não usaria, mas que a gente tem que usar quando está dublando. É a questão do palavrão, né, que é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Por que que no original é cheio de palavrão, e aí quando é dublado tem que falar droga, né, droga. Não é uma escolha nossa. Isso é muito em função da legislação do país. O cara, sei lá, digamos uma empresa qualquer, a Paramount, vamos pegar como exemplo.
ah, pegou um filme e mandou para ser dublado aqui no Brasil, para passar no Brasil. Só que, você não sabe quando aquele filme vai ser exibido. E existe uma legislação no Brasil que diz que filmes exibidos até às 20h não podem ter palavrão, não pode ter cenas de sexo, de drogas, de violência. Então muitos filmes, às vezes, eles passam cortados em horários mais, né, digamos, durante o dia, durante a tarde, eles têm que tirar algumas cenas e o nosso linguajar ele tem que ser adequado a essa questão da legislação. Então a gente não pode sair mandando palavrão, porque de repente o cara resolve passar aquele filme na sessão da tarde, e aí? Então, eu como preso num presídio de segurança máxima, eu estou esperando sair em liberdade, acabou minha pena e acabei de descobrir que minha pena foi estendida por mais 30 anos. Eu jamais falaria droga, eu ia soltar um palavrão. Então, me causa estranhamento ver um outro cara falando com a minha voz, usando uma palavra que eu não teria usado naquela situação. Uhum. Por isso eu não curto tanto assim ver live action que eu dublei, mas curto. Entendi. Nossa, muito interessante, Sérgio, você falando sobre isso, realmente é muito legal. Agora, Sérgio, vamos falar aí de um trabalho que você tem junto também com outro dublador, que é uma coisa muito bacana. Gente, quem não conhece, por favor, depois vão lá no Instagram, vai estar aqui o link do Instagram para você ir lá procurar, que o Sérgio, ele tem, né, um Instagram onde ele faz entrevista com dubladores também, né. A gente tem o Também. Despoque, com o Cláudio Galvão, que entrevista dubladores e também tem outros podcasts, e o Sérgio também entrevista, né, não só dubladores, como outros nomes também, ele e o Lacarve também, que é o canal, Eggbox, Canal né, isso. canal Eggbox. Então vão lá, e eu queria perguntar para o Sérgio como que surgiu essa ideia de fazer desse trabalho, por que esse nome, né, eu quero que o Sérgio me diga por como que veio a origem, porque é legal a gente descobrir a origem dos nomes, né, porque são coisas muito aleatórias, né, às vezes. É. E como Será que que a foi para gente tem uma você? granja? Será que a gente tem uma granja, né? Quem sabe? O Lacarve, ele atualmente é a voz do Incrível Hulk, vocês vão ouvir aí direto, mas o que que aconteceu? A gente numa ocasião teve a ideia de criar um podcast, tá, para entrevistar as pessoas, bater esse papo, essa coisa toda. E esse podcast, ele exige que a gente percorra um caminho. Primeiro a gente tem que ganhar uma desenvoltura com entrevistas, com entrevistar pessoas. Então é uma coisa que você chega lá: "Vou fazer um podcast", vou sair entrevistando as pessoas. Você tem que ter uma prática nisso. Você vai aprendendo como é esse processo de entrevistar uma pessoa, conversar com ela antes, buscar informações, pesquisar, etcétera, etcétera. E o podcast demanda também que a gente tenha um estúdio de onde a gente possa apresentar esse podcast para fazer uma transmissão ao vivo. E a gente, por enquanto, ainda não tem esse estúdio. Em breve teremos aí novidades, mas enquanto não temos o estúdio, a alternativa nossa foi fazer entrevistas ao vivo pelo Instagram, fazer lives no Instagram. E aí criamos um perfil que é o canal Eggbox, que recebeu esse nome pelo fato do Lacarve usar um penteado semelhante ao meu, e aí fotografias aéreas lembram muito uma caixa de ovos. Então o canal recebeu esse nome, canal Eggbox. A gente pensou em caixa de ovos, mas o Eggbox é mais curtinho, mais fácil das pessoas. Canal Eggbox, canal caixa de ovos, enfim. A gente achou que a sonoridade ficava melhor no Eggbox, um negócio curto. E como você falou, Vitor, a gente entrevista não só dubladores, mas a gente, com o tempo, a gente vai conhecendo pessoas que têm histórias muito interessantes para contar. Numa ocasião, uma das pessoas que estava assistindo mandou um comentário durante a live, ele falando que era um fã de astronomia, porque a gente estava falando do Carl Sagan, que eu dublei numa série chamada Cosmos, está no YouTube, assistam. Cosmos, de Carl Sagan. Quem me dirigiu foi o maravilhoso Isaac Bardavi, olha que privilégio. O cosmo é tudo o que é, ou foi, ou será. E aí o cara começou a mandar um monte de comentários, a gente achou interessante fazer contato com ele, chamamos ele para entrevista, e esse cara,
Ele é um aficionado por astronomia, apesar dele não ser astrônomo. O cara chegou a mandar pra gente, entrevistamos ele, uma entrevista interessantíssima. Ele se chama não sei o que Colvero. Ele mandou para mim e para o Lacarve um fragmento de um asteroide que caiu aqui no Brasil, sei lá em que ano. Ele conseguiu comprar isso, colocou numa placa de resina e mandou para a gente, assim, de presente. Papo com ele, assim, interessantíssimo. Já conversamos com um jornalista, outro dia a gente conversou com um cara que é músico e mecânico de helicóptero. Olha que coisa louca. O cara exercer as 2 profissões. Então tem umas entrevistas muito interessantes. Então a sugestão aqui é que vocês sigam o canal Eggbox. Ele se chama Canal Eggbox, não é puramente Eggbox não, é @canal Eggbox. No Instagram, as nossas entrevistas estão todas lá gravadas no Reels, vocês vão poder ver todas, tem inclusive entrevista com a Sumara, tem entrevista com a Miriam Fischer, esses outros profissionais que exercem profissões que não são tão comuns, tão visíveis, né, como, sei lá, mecânico de helicóptero. Eu nunca conheci um mecânico de helicóptero na minha vida. E tem histórias interessantíssimas, vale a pena ver, vale a pena se inscrever lá, seguir a gente. Ouviram, né, pessoal? Vai estar aqui, ó, o link, é de tudo certinho para vocês irem lá prestigiar o trabalho do Sérgio e também do Lacarve, que são, né, essa dupla aí que entrevistou grandes nomes, né? Então vão lá, gente, que é conteúdo de qualidade, sempre que eu posso, eu tô lá, né, assistindo, né? Acho que eu É chamei muito por legal. algumas vezes. É muito bom, gente, é conteúdo de primeira mão, é um conteúdo de qualidade muito bom, então vão lá dar esse apoio para o Sérgio e para o Lacarve lá no Por Instagram. favor. E agora, Sérgio, agora vamos chegar no momento que a gente vai relembrar os seus trabalhos, alguns dos seus trabalhos, e a gente tem que começar com grande estilo, né, a gente tem que começar com os 2 pés na porta, né, que é um personagem até recente, mas que ganhou uma legião de fãs, assim, muito grande, e hoje eu acho que é um dos personagens que mais te falam, mais lembram, que é o Mordecai do Apenas um Show, né, que é um personagem que foi um dos últimos desenhos que eu acompanhei da Cartoon Network, depois daquilo, né, eu deixei de acompanhar a Cartoon Network também, já estava crescendo, estava com outros interesses, né, mas o Apenas um Show foi um dos últimos desenhos lá, que eu ainda tinha um pouco de interesse, e o Mordecai estava lá, né, ele com a dobradinha com o Rigby, que é feito pelo Charles Emanuel, e é uma coisa muito legal que ele é o jeito dele falar, a dinâmica dele com o Rigby. Eu queria perguntar para você como que foi, né, esse trabalho e para você falar também de mais um, aí você já fala sobre esses 2 trabalhos junto, que ele também é da Cartoon Network, mas esse aí é mais dos anos 2000, que a gente já comentou, né, que é o Lázaro, do Acampamento de Lázaro, que eu acho que é um desenho muito esquecido, eu ouço poucas pessoas falando desse desenho, tanto que eu entrevistei o Samir Murad e ele fez o Alce, e ele fala: "Poxa, quase ninguém fala que eu fiz o Alce e tudo", que é um desenho que pouca gente lembra, né, pouca gente fala, mas é um desenho muito interessante que marcou esse período da Cartoon Network, também tinha outros desenhos, mas esse aí era um pouco não tão lembrado. Como foi para você a experiência de fazer o Mordecai e o Lázaro? Cara, eu vou começar pelo final, né, falando do Lázaro. O comentário do Samir, foi o mais preciso possível. Aquele alce que ele fazia era genial, aquilo ali era uma coisa maravilhosa. E o Lázaro é um daqueles vários desenhos que eu já fiz muitas séries animadas aí, e que eu chegava em casa todo animado falando: "Caramba, tô começando a dublar uma série aí animada que vai bombar, é muito divertido, é muito legal", e não tem repercussão nenhuma. Eu falo muito sobre isso, né, é o imponderável. Você não sabe como que o público vai receber aquilo. Eu, na hora que fiz aquilo, achei genial, achei as histórias sensacionais, mas o público, por alguma razão, não curtiu. E é uma coisa que foge do controle da gente, por melhor que o trabalho tenha ficado, mas o conteúdo, por alguma razão, não atraiu tanto as pessoas. O Lázaro é um exemplo clássico disso. Eu mesmo me lembro de pouca coisa do Lázaro, justamente por isso, por não ser um tema recorrente nas entrevistas, nos painéis que eu faço
em eventos de cultura pop, o Lázaro nunca surge. Então ele já está num cantinho da memória, assim, guardado com muito carinho, mas que eu lembro muito pouco. É uma pena, era um desenho muito divertido de fazer. Calma. Podem deixar comigo. É preciso ser bem delicado. Um passo em falso e eles arrancam nossas meias e dão pros chacais. E o apenas um show, cara, maneiro! Aquilo é muito doido, é muito doido. É uma coisa que eu também falo muito, eu fico imaginando como é uma reunião de criação para escrever um desenho daqueles, para você criar aquilo ali. O núcleo principal do desenho é composto por uma ave, que aliás existe, eu não sei se você sabe, mas o Sim. Mordecai existe, um passarinho lindo, chama Blue Jay, ou como é que é o nome? Gaio azul em português. É lindo o passarinho, igualzinho, só que os traços do desenho são muito feios. Tudo lá é bem feio, aquele desenho é um desenho feio, mas é a última coisa que importa, porque aquilo é tão engraçado, é tão louco. Aí eu fico imaginando como é que o cara pensa no sinopse dessa: "Olha, vamos fazer uma série animada em que os principais personagens são uma ave, um guaxinim, ok, bicho fala em desenho animado, mas o outro personagem vai ser uma maquininha de tirar chiclete, que anda e fala, o outro personagem vai ser um pirulito velhinho, o outro personagem vai ser um fantasma que tem formato de..." Da onde sai uma ideia dessas? Porque esses caras são completamente malucos. E a gente se divertia muito dublando aquilo. Na época, a gente ainda dublava junto dentro de estúdio. Eu e o Rigby, eu e o Charles, cara, a gente se divertia muito fazendo aquilo. Muito, muito, muito. O episódio lá que começa com eles numa fila, é uma tomada aérea, você vê uma loja que você descobre que é uma lanchonete e uma fila gigantesca para entrar na lanchonete, e eles entram lá no final: "Ô, Mordecai, essa fila aqui é um saco, não sei o quê", daqui a pouco passa do lado deles, passam 2 astronautas, trajando roupa de astronauta, cada um levando seu capacete debaixo do braço, eles furam a fila e entram na loja. E o Reed: "Pô, Mordecai, por que que eles entraram aí? Só porque eles são astronautas?" "Eles são astronautas, o que que a gente vai fazer?" Aí ele: "Ah, vamos falar que a gente é astronauta também para ver se a gente consegue furar a fila." Aí chegam lá na porta da lanchonete, segurança: "Não pode entrar, tem que entrar na fila." "Ah, mas nós somos astronautas." "Ah, tá bom, pode entrar." E eles entram na lanchonete, se sentam junto dos astronautas, e os astronautas uma hora convidam eles para irem no centro espacial onde eles trabalham. "Vocês querem uma carona?" A gente dá uma "Ah, vamos lá, Rigby, vamos!" Aí eles vão no estacionamento da lanchonete, entram num módulo lunar, o módulo lunar decola, atravessa a rua e pousa de novo lá, é o centro espacial. Cara, isso é muito insano, isso é muito louco e é muito divertido. É um dos desenhos mais divertidos que eu fiz na minha vida. Aquilo é muito engraçado. E do nada Sim. termina a história, né. "Cara, tá calor hoje", com as vozes de Charles Emanuel, Sérgio Sten, assim, não tem o final cada episódio, no meio de uma frase acaba o episódio, do nada. É muito doido. Cara, chega de brincadeira. Tá legal, como é que a gente pode curar meu mau hálito no passado pra que não seja tão brabo quando eu beijar a Margaret? Mas agora, Sérgio, vou pegar aqui mais alguns trabalhos que você fez. Eu vou ir em grupinhos, porque daí fica mais fácil de você Tá. comentar. Ó, eu não sei se você lembra desse trabalho, mas esse trabalho ele é bem underground, de um desenho que eu achei na TV Cultura, que era os Sete Monstrinhos, que você era o número 2, que eu cheguei, né, a assistir muito quando eu era mais jovem, e os Sete Monstrinhos era um desenho que eu assistia na época na TV Cultura. E também indo para a parte dos animes, né, que eu tenho que falar o anime, porque eu sei que tem uma galera que consome anime, você fez o Shinobu, do Yu Yu Hakusho, né, e que também foi um personagem aí, né, muito marcante na tua carreira. E agora vou pegar um live action aí também de uma outra série que também tem uma legião de fãs e que morre um monte de gente, que é Game of Thrones, que você fez o Sandor, né. E como que foi para você fazer esses 3 trabalhos que são bem diferentes entre si, né. Como foi para você? Você tem alguma coisa pra falar sobre É. esses trabalhos?
Isso é uma das características da dublagem, né, quando você está fazendo, por exemplo, uma novela, você trabalha para a TV Globo e você trabalha numa novela, você faz aquele personagem, se ele é um personagem recorrente, você vai fazer ele durante a novela inteira aquele cara. E na dublagem, às vezes, você está numa empresa de dublagem, por exemplo, a Herbert Richards tinha 8 estúdios, né, como eu falei. Então, de repente, eu tenho um horário no estúdio A para fazer um anime, eu saio do estúdio A, entro no estúdio B para fazer uma novela mexicana e saio do estúdio B para o estúdio C para fazer um documentário. Então você tem que ter também, além daquelas coisas todas que a gente falou nisso, você também tem que ter uma facilidade, uma rapidez para se moldar ao novo trabalho que você está fazendo, ao novo personagem que está ali. É um personagem de novela mexicana, é um personagem de desenho animado, é um personagem de um anime, e você tem que ter essa rapidez para conseguir mudar isso. É uma coisa que você também vai adquirindo com o tempo. Os Sete Monstrinhos é uma coisa muito curiosa. Volta e meia eu me deparo com alguém que fala desse desenho. É um desenho que não passa em lugar nenhum, é um daqueles que não passam em lugar nenhum, mas eu me vejo esbarrando com pessoas que citam os Sete Monstrinhos muito mais do que, por exemplo, com Laszlo. É um negócio Uhum. curioso. Na nossa live, um dos comentários foi assim: "Muito Sim, sim. engraçado ver o 2 dublando o Sérgio Sterne", o cara brincando como se a voz original fosse do 2, né, e Uhum. ele estivesse me dublando. É um desenho que de alguma forma marcou as pessoas assistiam aquilo, mas infelizmente o desenho não foi muito reprisado, ficou mesmo restrito à TV Cultura, TV Educativa aqui no Rio de Janeiro, mas o desenho ele marcou as pessoas, marcou mais do que o Laszlo. Ah, nem todo leite, quem sabe? Hum. O outro que você falou foi, Do Yu Yu Hakusho, o Shinobi. cara, o Sensui, né, Shinobu Sensui. Cara, aquilo ali foi um acontecimento, e o Yu Hakusho foi um acontecimento em grande parte por causa da dublagem. Na época, não existia a internet, consequentemente não existia rede social, consequentemente não existia nem e-mail. E as pessoas se comunicavam através de carta. Escrevia uma carta Uhum. no papel, botava no correio, o outro cara no outro dia recebia a carta lá na casa dele. O sucesso do Yu Yu Hakusho foi tamanho que os fãs do desenho, eles conseguiram descobrir onde era dublado. Isso é uma coisa dificílima naquela época, você descobrir, mas as pessoas mandavam carta para a TV Globo, para o Tony Ramos, pra Fernanda Montenegro, isso é uma coisa fácil de você descobrir. Agora descobrir sem ter computador, sem ter nada, sem ter internet, você descobrir onde fica a Audio News, o que que é isso, e chovia carta lá de fã, elogiando o trabalho, fãs, assim, ardorosos, mandando carta pra gente. E eu te digo que foi em grande parte por causa da dublagem, porque aquele desenho ele tem um molho muito especial da versão Sim. brasileira, que são aqueles comentários, aquelas expressões que são tipicamente brasileiras, né, rapadura, rapadura é doce, mas não é mole não, taca a mãe para ver se quica. Essas coisas, assim, são coisas 100% brasileiras e que os caras ousaram na época botar num anime, né, uma coisa também arriscada das pessoas. Pô, que palhaçada ficar botando coisa brasileira num anime, um negócio tipicamente cultura japonesa, e as pessoas curtiram muito, o desenho foi um sucesso bizarro. É muito interessante ver a reação das pessoas, porque você quando está dublando, quando o trabalho ainda está sendo feito, ainda está em andamento, você não sabe se ele vai fazer sucesso. Você faz aquilo como você faz qualquer trabalho. Você se empenha, você dá o melhor de si, e se for sucesso, isso é uma etapa posterior. Mas ele estava dublando aquilo ali, de repente foi aquele acontecimento, aquele fenômeno. Foi uma coisa muito, muito, muito legal, principalmente pelo fato de ter sido numa época pré-internet. Acho que aquilo foi em Sim. 94, por aí, e a internet comercial aqui no Brasil surgiu em 98. Como você pode ver, eu uso o golpe Lechuquem, mas com um detalhe. Sim, o Game of Thrones também foi, para mim foi um acontecimento, porque eu dublei um cara, era um vilãozaço, né, o Greyjoy, né, o Theon Greyjoy, mas o cara para mim aquele personagem é o grande herói da série,
porque o autor lá, ele não matou o cara, ele deixou o cara viver Sim. durante a série toda, saia matando todo mundo aquele cara. As pessoas em casa, Aham. inclusive, ficavam revoltadas: "Porra, mas matou esse agora? Esse cara não podia morrer". E ele saiu matando todo mundo e o meu lá sobreviveu, não sei por quê, mas ele gostava daquele personagem, não deixou morrer não. E o cara passou maus bocados no final da 5ª, 6ª temporada lá, que ele foi, digamos assim, dilacerado, perdeu uma parte lá do corpo dele e não morreu. Não morreu. Numa época, assim, num período medieval, não tinha condições sanitárias mínimas, o cara teve lá o troço cortado fora, não morreu nem de hemorragia, nem de inflamação, de infecção, né. Pra minha sorte, pra minha alegria. Muito Sim, legal, Game of Thrones, nossa senhora, outro épico, né, série épica. sim. Noite difícil, Dwayne. Não achei que fosse caçador. Não é caça se pagar por ela. Sim. E agora, Sérgio, vamos para mais uma bateria de personagens que você fez, que são 4 personagens diferentes entre si. O primeiro deles, não sei se você lembra desse trabalho, mas é um trabalho que eu lembro que ele era um malandro, esse personagem era meio malandrão, que era eu adoro a tradução desse personagem aqui no Brasil, que ficou Tony Ligeiro, da Era do Gelo 2, que era um trabalho seu também muito legal. Contrabandista, né, que Sim, vendia sim. lá no AMBA. Isso, exatamente, esse personagem, né. Outro personagem também de um desenho que também não fala muito, mas eu gostei que você trabalhou todo um sotaque nele, é o Jax lá, aquela lagostinha que limpa lá no Procurando Nemo, né, que era um personagem bem pequeno, mas era Sim. interessante porque ele tinha todo um sotaque e tudo, eu não sei o nome da espécie daquele bicho, mas enfim, mas era bem legal, né. Eu não sei o nome, me Acho fugiu que o ele era um nome. camarão, acho que aquele era um camarão. É É, um um camarão camarão? lenhador, alguma coisa assim. E agora vamos para 2 personagens também muito emblemáticos, né. O primeiro deles é o Pica-Pau, você dublou o Pica-Pau no próprio live action, né, no filme, né, e tudo que saiu em 2017, que tinha até uma atriz brasileira, a Tayla Ayala e tudo. Isso. E um outro desenho que você fez, que tem uma legião de fãs, assim, ó, o live action, vamos dizer assim, né, e que você substituiu um grande dublador com esse personagem, também eu queria saber como é que foi você assumir esse personagem, talvez você até saiba quem que eu tô falando, que é o Kiko, Já do Chaves em desenho animado. Então comenta esses 4 personagens aí pra gente ir para os próximos trabalhos. vamos lá, o primeiro foi o Tony Ligeiro, Tony Ligeiro. Sonic. É legal, eu gosto desses personagens, aquela coisa, a velha história da animação, né, dos personagens, assim, mais caricatos, né. É o vilão, ele não era um vilão, mas é o vilão atrapalhado, é o muambeiro lá vendendo aquelas coisas todas. Eu acho a ideia genial de você ter um cara que é tipo um camelô, um contrabandista e tal, na era glacial. Você tem um cara assim, você tem um camelô na era glacial, não sei o quê, eu não me lembro, tem muito tempo que eu dublei esse desenho, mas era coisa assim: "Ó, o degelo tá chegando, não sei o quê, compre o seu bote para não morrer afogado", e ele tinha lá, ele era um cara muito oportunista, essas coisas eu acho muito divertidas de fazer, os personagens mais caricatos. Arrasto! Conseguimos! Nós vamos viver! Bom, pelo menos eu vou. O Jax, do Procurando Nemo, o camarão. Pois é, isso é uma coisa que me surpreende, você se lembrar dele, porque como você disse, é uma participação minúscula no filme, ele aparece durante 5, 10 minutinhos, é uma coisa muito curta, mas é como você falou, é também divertido, porque ele no original, ele é francês, esse nome, né, Jacques, o cara é francês e tudo ali falando ali com aquela vozinha dele, ó, não sei o quê, "Vamos limpar aqui o aquário", é legal, são coisas legais de fazer, personagens é é uma caricatura, né, agora você vai pensar no camarão francês, camarão que fica limpando aquário, eu acho coisas muito criativas, ideias muito criativas, o cara botar no meio daquela história toda um consultório de dentista, e no consultório do dentista tem um aquário, dentro do aquário tem um camarão francês. Cara, é genial, são aquelas pequenas participações, mas que são divertidas de você fazer. Muito gostoso, muito divertido. Suivez-moi. Siga-me. Que vergonha. Pica-pau. O Pica-Pau, sim, sim. O Pica-Pau,
Eu peguei ele porque eu acho que quem fazia o Pica-Pau antes de mim, se eu não estou muito enganado, era o Marco Antônio Costa. E o Marco Antônio, ele também é médico. Ele trabalhava com dublagem e trabalhava também atendendo em consultório. Chegou uma época da vida dele que ele optou por se dedicar mais à medicina, e aí ele se mudou daqui do Rio de Janeiro. Ele hoje mora em Campos do Jordão, continua dublando, mas eu acabei herdando alguns personagens dele. O próprio C3PO era ele que fazia na época. Aí chegou aquela série da Guerra dos Clones, e o Marco Antônio já não estava mais fazendo C3PO. Aí fiz teste e tal, passei. Se essa missão falhar, tudo terá sido em vão. Tudo o que fizemos, todo esse tempo. E o Pica-Pau também foi por conta disso, e foi na época em que fizeram o live action, fizeram aquele longa-metragem, fiz teste também, entrei, e depois do live action foram feitas outras animações do Pica-Pau, outros desenhos especificamente para o YouTube. E tem uma coisa muito curiosa, que tem 2 episódios do Pica-Pau no YouTube, que se passam aqui no Rio de Janeiro, uma coisa muito louca. Tem um episódio que ele vai no Corcovado e tem outro episódio que ele está na praia de Ipanema. É, assim, curiosíssimo. E eu tive que parar de dublar por recomendação médica, porque força muito a garganta. Fica falando naquela região muito aguda e falando muito rápido e falando muito sem parar, 2, 3 horas dentro do estúdio falando desse jeito. É muito, muito puxado, e estava começando a me prejudicar, e meu médico me proibiu, eu tive que parar com o Pica-Pau. Espera um pouco! Eles não são turistas! Eles estão se mudando! Não, 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 não! Essa floresta é minha! Hora de dar ordem de despejo! Kiko, o que dizer do Kiko, mas a situação em si, Kiko é um ícone, o Chaves é um ícone da cultura pop, principalmente aqui no Brasil, e o Kiko, ele chegou numa época em que eu trabalhava na Herbert Richards, nós éramos contratados, na época a gente tinha carteira assinada. O cara chegava: "Olha, trabalha aqui, você foi escalado para fazer isso, você tem que fazer isso", né. E o Chaves animado, ele veio para o Rio, eu não vou me lembrar por que que foi. Ele primeiro tinha sido mandado para São Paulo, mas por alguma razão não foi feito lá. Mandaram para dublar aqui na Herbert Richards, e alguns dubladores de São Paulo optaram por não fazer. Então, uma parte do elenco do live action fez o Chaves animado e outra parte não fez. E aí me chamaram para teste. Quem dirigiu, inclusive, a série foi o Carlos Seidel, que era a voz do Seu Madruga. É a voz Sim. do Seu Madruga. Ele fez, inclusive, na animação. Ele dirigiu ele dirigiu a série toda animada e dublou também o Seu Madruga. E assim como ele, teve alguns dubladores lá de São Paulo que fizeram também. É um negócio meio complicado, ô Vitor, porque você fica numa saia justa. O trabalho chega para Sim. você fazer, você tem que fazer. É um clássico que todo mundo tem todas as vozes muito vivas na memória, e de uma hora para outra muda a voz, né. É um negócio extremamente, ainda mais uma dublagem do Nelson Machado. Como substituir a voz do Nelson Machado? Não tem como substituir a voz do Nelson Machado, né. O Nelson é único. E aí, o que amenizou um pouco a situação para o meu lado, foi o fato de ser uma outra mídia, um outro suporte, não eram atores, era um desenho animado com traços mais infantis e tal. Então aceitar uma voz diferente foi um pouco menos traumático na época, para mim e para as pessoas, principalmente para os fãs que acompanhavam a série original. Acredito que tenha sido um pouco menos traumática essa mudança de voz, pelo fato de ser uma animação. Mas é uma situação muito delicada, você trocar a voz de um ator ou trocar a voz de um personagem, é um negócio muito delicado e que muitas vezes foge ao controle da gente, né. Às vezes um dublador que resolveu se aposentar, não quer mais trabalhar, e aí tem que mudar a voz, tem que botar, e aí? É. Você vai pegar a voz do Bruce Willis, o Newton da Mata, ele faleceu, ele era a voz do Bruce Willis, e aí como é que eu vou Sim. entrar, graças a Deus não fui eu, como é que eu vou entrar para dublar o Bruce Willis? Ele é o Newton da Mata, acabou, ponto. É um negócio bem complexo, bem complicado. Mas com Sim. o tempo também, com o trabalho, com a seriedade com que você leva o trabalho, as pessoas acabam com o tempo se acostumando, algumas não,
natural, mas o normal é que as pessoas acabem se acostumando com a nova voz. É uma coisa inevitável de acontecer. Claro que chamei! Lembra de hoje pela manhã? Ou foi ontem? Não, não, porque ontem eu não a vi o dia todo. Ouvi. Sim, sim, com certeza. Agora, um outro trabalho, Sérgio, que eu gosto pra caramba, que é de um desenho que marcou muito a minha vida, então todo dublador que eu entrevisto e fez esse desenho, eu tenho que falar, que é do Ben 10 que você fez o Scourge, que era aquela gosminha, né, que dava poderes de alien pro Ben, o Ben se transformava na alienígena e aí a gosminha dava mais habilidades, né, misturava. Era um personagem também muito legal que você fazia, que entrou lá no último desenho, e eu gosto muito desse personagem, e aí eu queria perguntar para você como é que foi fazer o Scourge? Aquela coisa, né, é como você falou, ele entrou no finalzinho da série, é um personagem diferente, uma coisa meio estranha, né. Eu peguei muito no final mesmo. Aliás, tem outras séries, tipo Da Liga Liga da da Justiça? Justiça, Liga da Justiça, exatamente, que eu fazia o Sombra. Então os personagens que apareciam, assim, de uma maneira, inesperada. Fui eu. E farei pior, se não pararem de agir feito crianças teimosas. De repente aquilo cai no colo da gente, legal, legal principalmente poder participar de um Ben 10, né, que é um clássico, na época já era um clássico, já era um desenho de muito sucesso, e de repente cai um negócio desse no teu colo, é um presente, presente você poder entrar numa história dessas, ainda que mais no finalzinho, é legal, é bacana, porque aí você já sabe inclusive que o desenho vingou, que o desenho é um sucesso, aí você entrar numa coisa que já está bombando, é muito diferente você fazer aquele trabalho desde o início, você não sabe como é que o público vai receber. Então, para mim, assim, foi muito legal, foi um privilégio poder ter entrado em algum momento no Ben 10. Até que não é nada mal. Finalmente, uma forma de vida inteligente. Obrigado! O sentimento é mútuo. Sim, eu fico feliz de ouvir a sua voz na franquia Ben 10. Mas agora, Sérgio, tem mais alguns papéis que eu queria comentar com você. Você foi um cara que dublou muito o ator Toby Jones, né? E ele participou de várias franquias, ele fez o Jurassic World Reino Ameaçado, ele fez o Armin Zola, né, que é da Marvel, né, que era um vilão, da Marvel e tudo. Eu vejo que é um ator recorrente, que você vira e mexe, você acaba fazendo trabalhos dele, né, de um modo geral. Você também, né, pegando uma série, né, que também tem muitas pessoas que gostam, que é o Brooklyn Nine-Nine, né, que era o detetive Michael Hitchcock, que, né, Aham. tem o nome lá do diretor, né, o Hitchcock e tudo. E também esse personagem eu também, comentei com você no comecinho da nossa entrevista, que é de um filme que eu acho fabuloso, que é o Caliban, do filme Logan, né, que você também faz lá o mutante e tudo, né, que ele rastreava os mutantes. Comenta um pouco como que foi, né, a tua experiência com dublando o Toby Jones, o detetive Hitchcock e o Caliban de Logan. Cara, o Toby Jones é bacana, é um puta de um ator, um cara muito versátil, né, principalmente ele fazendo lá O esqueci Arnim o nome. Zola, Arnim Zola. O Zola, pois é. Um alemão nazista lá, aquela coisa meio soturna, ele falando com aquele sotaque, assim, um puta de um ator, e assim, é bacana você pegar um ator que tem uma versatilidade dessa, que também te testa muito isso, né, você pegar um cara, uma figura conhecida, que veste vários personagens diferentes, alguns vão mais para o convencional, mas de repente aparece lá um Zola da vida, um alemão bacana, você vê, você poder trabalhar essa mudança também de personagem feito por um mesmo ator. É uma coisa muito legal. Eu não sou uma gravação, Fräulein. Posso não ser o homem que eu era quando o capitão me levou prisioneiro em 1945, mas eu existo. Detetive. Ah, o Detetive Hitchcock. Brooklyn Nine-Nine. Aquele cara é uma figura. Aqueles 2, né, aquela dupla, inclusive o outro lá é o Kaká, né, que você estava falando comigo antes, né, o Gente boa pra Kaká caramba. é uma pena a gente não poder dublar junto mais dentro do estúdio, porque tinha uma coisa, quando a gente trabalhava dentro de estúdio junto, tinha uma
troca de figurinhas, rolava uma química que é muito mais intensa quando você está com o teu colega do lado, né, você simplesmente dublando sozinho, ouvindo os outros todos falando só no idioma original, rola muitas vezes improviso, é muito divertido, e é uma pena eu não ter podido dublar o Hitchcock junto com o Kaká, porque é um cara muito querido, é um puta de um dublador também, e é muito divertido você fazer essas coisas, principalmente comédia, que eu curto. Cara, figuraça, né, figuraça, aqueles 2. E eles não são assim exatamente, eles não são protagonistas naquela série, mas quando eles aparecem, eles roubam a cena. São os caras Sim. muito bons, muito divertidos. Tínhamos um X9 lá dentro que nos ajudou a montar uma batida. Prendemos o Costa, recuperamos uma tonelada de coca e 3 malas cheias de dinheiro. Sim. E o Caliban, do Logan? Cara, o Caliban eu não me lembro direito como é que foi. Eu peço até desculpas, mas eu não me lembro, das situações, do que ele fez, eu não tenho essa lembrança, apagou, assim, sumiu, sei lá por quê. Coisas que acontecem. Sim, ele era um mutante que ele rastreava os outros mutantes, ele vivia junto com o Wolverine, com o Professor Xavier, ele de certa forma cuidava com o Xavier, porque ele estava com um problema de demência e tudo, é um trabalho muito legal seu, um trabalho mais dramático e tudo, até mais pesado, porque o filme ele era mais pesado de certa forma, mas é um trabalho muito maneiro que eu queria, né, falar sobre. Vou E, ter que assistir de novo. e Vou ter vale que a assistir de pena, novo. porque é um filmão, o filme é excelente. Leva a arma, desova o corpo, me avisa quando estiver voltando. Já tem tudo o que precisa? Comida pra garota? Agora, Sérgio, antes da gente ir para o grande papel, né, que eu tenho certeza que a galera tá esperando eu perguntar sobre esse personagem, mas antes, outro personagem que eu gosto pra caramba que você dublou, que é de uma franquia que eu também gosto, que é dos Transformers, que você faz o Willy, que era um robozinho pequenininho que ele se transformava Tarado. numa caminhonete. Isso, esse mesmo, que tem aquela cena antológica, né, com a perna da Megan Fox, que é hilária, né, e tudo. E assim, ele era um personagem muito divertido, ele era desbocado, era Muito. sensacional esse trabalho seu. Como que foi dublar esse personagem? Cara, de novo um personagem caricato, que é uma coisa divertida de fazer, apesar de ser um live action, mas um personagem totalmente caricato, cara, o cara ficava ali cantando a mulher, o bicho mó tarado aquilo ali, cara, aquilo era muito divertido. São situações que a gente vive dentro do estúdio, apesar da gente ver o filme fragmentado, a gente vê não é o filme fragmentado, mas fragmentos do filme, que são as cenas em que o teu personagem aparece de fato, apesar de ser tudo fragmentado, mas você consegue curtir, você consegue se divertir fazendo aquilo. Não precisa necessariamente ser um protagonista. Ele não é um cara, assim, tão presente no filme, mas, assim, quando ele aparece, também rouba muito a cena e a gente se diverte muito, muito, muito. Muito legal. E o público se diverte também, Sérgio, porque é muito Sim, pô. legal, né. É Situação muito legal. bizarra aquela ali. Exato. Situações totalmente bizarras. E no caso dele, bizarras demais, né, ele com a perna da Megan Fox é realmente, Sim, sim. hilário. Seu filho da mãe! Ai! O que você tá olhando, ô cão sarnento? Mas assim, né, Sérgio, você tem muitos outros trabalhos, assim, eu poderia ficar até amanhã comentando e tudo. Vamos lá, quem sabe aí uma parte 2 aí a gente traga o Sérgio de novo para a Oh, gente com comentar prazer, esses trabalhos. Mas a gente com tem que prazer. falar, né, sobre o Michael Wazowski do Monstros S.A., né, que foi o grande papel, assim, que eu acho que você talvez seja o papel que você é mais reconhecido, né. Olha só, gente, que Não é? tem Manda esse treco de uma volta. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Puts, essa frase é maravilhosa. "Manda esse treco de volta, senão o bicho pega". É pérola das nossas dublagens. As nossas dublagens, elas oferecem essas frases icônicas, assim. E como que foi pra você dublar? Como que chegou esse carinha aí pra você? E como que foi todo esse processo do Michael Wazowski do Monstros S.A.? Olha, como acontece com filmes que vão ser exibidos no cinema, os papéis principais, eles são escolhidos, as vozes são escolhidas a partir de teste.
Então, um dia o Garcia Júnior me chamou para fazer um teste para um longa-metragem da Disney que estava chegando e não sei o quê. E aí cada personagem eles fazem teste com 3 atores, com 3 dubladores. Eh, aí a voz é escolhida, né, eu fui dublar o desenho, enfim, vamos do início. Eu comentei isso até no podcast do Cláudio Galvão. Aliás, sigam o Cláudio Galvão, se inscrevam no canal dele no YouTube, chama Desfoque Desfoque Podcast. Podcast. Lá eu conto essa história. O Garcia Júnior me chamou para fazer aquele teste, ele me mostrou o que que era lá o personagem, tinha uma imagem dele congelada na tela, que era isso aqui que todo mundo conhece, e como todo desenho animado, um personagem que não é humano, não é uma pessoa que está sendo retratada ali. Quando comecei a fazer o teste, eu pensei numa vozinha para ele e comecei a dublar o teste, fazendo uma vozinha que eu achava que combinava com a cara dele. Na mesma hora, o Garcia me interrompeu, falou: "Sérgio, desculpa te cortar, mas é para você fazer com a sua voz normal". Eu falei: "Como assim, Garcia? Isso não é uma pessoa, é um monstro, é uma bola com braço e perna, como é que eu vou fazer com a minha voz?". Ele falou: "Não, isso é um pedido da própria Disney, eles não querem que sejam feitos tipos, né, nas vozes dos personagens". Falei: "Tá bom". Aí eu fiz lá, dublei. Te confesso que quando eu assisti as primeiras vezes, eu não gostei do resultado, me incomodou ver minha voz normal saindo da boca desse cara aí, mas no original também é assim, a voz original é do Billy Crystal, é a voz dele normal, falada também. Nas primeiras vezes que eu assisti o desenho, eu não curti. Com o tempo eu fui me acostumando, vi várias vezes, e hoje eu gosto, eu acho divertido, acho legal, eu acho que até por causa desse temperamento dele, todo nervosinho, é uma coisa que ajuda, né, a você manter tua voz e botar esse temperamento nele, fica uma coisa divertida e aconteceram algumas situações interessantes durante a dublagem. Uma delas foi, na hora que eles estão querendo botar a Boo para dormir, eu não sei se você se lembra dessa cena. Sim, Aí ela não quer sim. dormir, ela quer ficar brincando com eles, e aí o Sully fala: "Boo, tá na hora, agora você vai dormir". E no original, ele falava assim: "You go to sleep". E aí, Aham. meu amigo? E aí, como é que você faz isso em português? You go to sleep, né, como é que você faz esse 2? E ele tinha o movimento, ele mostrava os 2 dedos. E eu cheguei a sugerir para o Garcia, para a gente fazer assim, você vai, como se isso fosse um V, dormir. Foi uma solução ali que eu sugeri para ele, mas a gente pensou, pensou, no fim decidimos não fazer dessa maneira, e ficou alguma coisa diferente, seu sono vai chegar rapidinho, mas tinha esse problema da animação. Eu acredito que isso tenha dado um problema no mundo inteiro, em países que não falam inglês. Como é que Sim. vai fazer a versão com isso aqui? Sei que na versão final, que é a que foi para o cinema, eles dobraram um dos dedos do Sully, ficou "You go to sleep". Ficou um gesto gratuito, sem sentido, Sim. mas pelo menos não atrapalhou, porque o 2 é uma coisa muito, né, você fazer assim, você está comunicando alguma coisa, e não dava para fazer em língua nenhuma, a não ser no inglês. Então foi uma curiosidade que aconteceu durante a dublagem, e a outra que foi a melhor de todas, foi uma das adaptações, a boa e velha versão brasileira falando alto, né, não é simplesmente a tradução, é você botar o molho do nosso idioma na produção, que o Garcia chegou para mim: "Sérgio, vê a próxima frase aí, lê aí em voz alta para mim". Aí eu li: "Ross, minha linda flor do campo, você tá tão bonita hoje, tu fez chapinha?". Aí aí ele perguntou: "O que que você achou dessa frase?". Falei: "Não sei, tem algum duplo sentido nisso aí, alguma piada eu não entendi". Na época estava surgindo chapinha de cabelo, era uma coisa muito pouco conhecida, mulher conhecia, Aham. mas a gente não sabia, não conhecia, talvez eu já tenha ouvido falar tivesse ouvido falar
naquela época em prancha alisadora, sei lá, mas eu nunca tinha ouvido falar em chapinha e o Garcia também não, né. E falou: "Pois é, a minha mulher falou pra gente botar isso", porque foi ele que fez a tradução do texto, ele traduziu e Sim, dirigiu. sim. Puta de um trabalho. Aí: "Pois é, minha mulher falou pra gente botar isso, tu fez chapinha?" E eu não sei o que que é isso, eu não conheço. Ela falou que é um aparelho para alisar cabelo e tal. Falei: "Olha, Garcia, eu também nunca ouvi falar nisso. E aí, Sérgio, a gente bota, não bota?" Ficou naquela dúvida. Vamos botar, vamos ver o que que vai dar, no que vai dar isso aqui. E aí tivemos uma pré-estreia do Monstros S.A. Para o elenco que dublou, para toda a equipe da Delarte, que foi onde foi feita a dublagem, técnicos, todo mundo. Foi fechado um cinema aqui no Rio para uma pré-estreia. Inclusive, deixa eu dar uma caminhada aqui, que tinha umas meninas lá no cinema com a roupa dos funcionários lá da Monstros S.A., lá da empresa, da indústria. Elas estavam trajadas a caráter, usando este capacete aqui, que eu pedi Olha licença só para que roubar. legal. Posso levar isso para casa?" "Ah, tá, pode levar", deixaram, a Uhum. Disney deixou, e hoje eu tenho isso aqui, isso é uma lembrança muito, muito querida que eu tenho. Mas aí teve aquela pré-estreia, cinema lotado, daqui a pouco aparece essa cena: "Tu fez chapinha?" E o cinema veio abaixo com aquilo ali. Então, assim, a maior parte das pessoas conhecia de fato a tal da chapinha. Hoje, super normal falar em chapinha, mas na época foi aquela coisa: "Será que vai rolar?" Que E aí legal. foi isso, né. E eu fiz teste também, eu comento isso até no Desfoque. Você chegou a assistir minha entrevista inteira lá no Sim, Desfoque? sim, assisti, Então, assisti. eu conto essa história que um dos dubladores que fizeram teste também para o Mike foi o próprio Cláudio Galvão. Olha, E que legal. eu peguei esse personagem, assim, por um cabelinho de vantagem, porque o Garcia, ao final do meu teste, ele falou: "Sérgio, graças a Deus não sou eu que vou decidir quem são os dubladores, porque esse personagem aí, um outro dublador já fez teste, para mim o teste foi o teste perfeito, e eu tinha certo na minha cabeça que seria ele. Só que agora, Uhum. ouvindo o teu teste, eu também gostei muito, eu não saberia qual dos 2 escolher. Olha. Se eu tivesse que escolher, eu ia me ver numa situação muito delicada, talvez, assim, por um milionésimo eu escolhesse você, mas ia ser muito difícil. Aí tá, aí fui para Olha. casa. Alguns dias depois ele me telefonou: "Ah, Sé, sabe aquele teste que a gente fez, tal? Lembra que eu falei para você que eu fiquei muito na dúvida, tal? Saiu o resultado, você foi escolhido, tô te ligando para dar os parabéns." Só que o e-mail que me mandaram lá da Disney, o teor do e-mail era exatamente aquilo que eu falei para você. Eles gostaram muito do outro teste, ficaram ali debatendo durante séculos para chegar a uma conclusão e no fim, assim, por um milionésimo, escolheram você para fazer. Fala menos e sua mais, rolha de poço! Sente queimar! Essa é a cara monstruosa! Pede monstro, pede monstro, pede monstro! Acorda a criança! Ok, pede monstro, pede monstro, pede monstro, pede monstro, pede... Dormiu! Vê Que que coisa, foi legal. de fato cabeça com cabeça, e com ele certamente ia ser muito bom, que o Galvão, puta de um artista, Não um tem o que puta de um dizer. dublador, puta de um Sim, cantor, um puta de um bailarino. O cara ele trabalha em sim, todas as áreas, e tudo que ele faz de uma maneira muito magistral, sabe, um dos sim, melhores dubladores que eu conheço aqui no país. Então tenho sim. certeza que ia ficar um trabalho maravilhoso também. Sim. Eu sou suspeito para falar, César, porque eu sou fã do Cláudio Galvão, né, Ele é eu maravilhoso, eu entrevistei também sou. tive a Eu honra de entrevistá-lo, né, nos primeiros episódios aqui do quadro, e ele foi de uma simpatia, foi muito legal a minha entrevista, depois venha lá querido. dar uma olhada, é um cara sensacional. Mas muito legal saber dessas curiosidades de bastidor, toda É. essas vivência, isso tudo é muito maravilhoso. E finalmente vamos gastar. Isso incomoda de um jeito terrível. Eu gostaria de desaparecer. Então, é tudo natural. Não sou um monstro! É Hamsterville! Hamsterville! Você roubou minhas experiências do gênio do mal, Jumba! Ah, agora é que eu entendi. Conta logo essa história. Minha cabeça começou a suar. Bom, então eu acho que sou o papai, não é mesmo? Né? Papai? Excelente! Eu
Você vai direto para o orfanato, não é? Não! O que estava fazendo olhando a garrafa daquele homem? Era sua? Muito bem, aproveitem o passeio na floresta. Isso não faz o meu gênero mesmo. Vou sair daqui voando. E assim, gente, tem muito trabalho do Sérgio para comentar, é muita coisa, né? É uma carreira, uma vasta carreira, mas acho que a gente conseguiu comentar aí alguns grandes trabalhos, né? Pode ser, comenta aqui qual o trabalho que faltou, qual o trabalho que você gosta do Sérgio, comenta aí. E agora, Sérgio, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, eu sempre faço uma dinâmica com todos os dubladores que passam por aqui, e você não vai escapar dessa dinâmica, Tá que é ótimo. o que a dublagem significa para você em apenas uma palavra? Ou em uma palavra? Uma palavra. Rapaz, realização. Oh, muito bom. Realização, porque é um trabalho que eu curto muito fazer e que garante o meu sustento, e ainda tenho o privilégio de ter fãs conversando comigo. Então, uma série de coisas, que eu acho que a gente pode resumir nessa palavra, né. Eu sou uma pessoa plenamente realizada com o meu trabalho. E Maravilhoso. conhecer pessoas como você é muito legal. Muito obrigado. Olha, que honra poder ouvir isso. Obrigado, Sérgio. Então é isso, gente. Essa foi a entrevista. Coloque aqui nos comentários que dublador você gostaria de ver nesse quadro, que eu vou atrás. Eu posso não conseguir, mas eu vou atrás. Eu não desisto. Né? Há muito tempo que eu queria trazer o Sérgio aqui e consegui ele estar aqui, né? Então coloque aqui nos comentários que dublador vocês querem que eu vá atrás, que eu vou atrás. E aproveitar aqui para agradecer mais uma vez o Sérgio por ter disponibilizado o tempo dele, para a gente ter falado, assim, muitas histórias que eu tenho certeza que tem muitas histórias ainda que não foram contadas e que podem ficar aí para uma próxima oportunidade, né, e tudo. E Sérgio, eu gostaria de dizer mais uma coisa antes de te dar a palavra. Eu já era o seu fã, mas agora eu sou 10 vezes mais seu fã. Muito obrigada. Obrigado, pô, obrigado, eu que agradeço você. Eu queria fazer uma pequena propaganda. Bom, sigam lá os nossos perfis no Instagram, o meu é Sérgio Stern Oficial, e sigam principalmente o canal Eggbox. Toda segunda-feira, às 9 da noite, tem uma live com um convidado especialíssimo nessa. Ia fazer uma propaganda aqui. Então, a minha propaganda é a seguinte: se você gosta, ou melhor, você conhece uma pessoa, um parente, seu marido, sua esposa, seu filho, seus pais, um amigo do peito, e você sabe que essa pessoa é especial para você, ela gosta de um determinado ator, de um determinado personagem, você pode dar de presente para essa pessoa uma gravação no aniversário dela, ou você quer pedir a sua namorada em casamento, ou você quer pedir alguém em namoro, na voz do seu personagem preferido, ou na voz do seu ator preferido, na voz do Arnold Schwarzenegger, por exemplo. A voz do Exterminador do Futuro, ele mandando uma mensagem dizendo que você quer pedir a fulana ou quer pedir o fulano em casamento, em namoro, ou uma mensagem de aniversário, a mensagem que você quiser. Existe um site chamado Nossas Vozes, nossasvozes.org, e eu tô ali no elenco os grandes dubladores do Brasil estão no Nossas Vozes. Então você compra por um valor irrisório, mais barato que uma garrafa de azeite. Se for para mandar uma mensagem de Natal, tá mais barato que o azeite. E você manda uma mensagem, de áudio para essa pessoa na voz do seu personagem favorito. Você escolhe, você entra no site lá do Nossas Vozes, nossasvozes.org, não tem fins lucrativos. E o que é esse site? Lá você também pode comprar produtos, caneca com o nosso rosto, com o nosso autógrafo, caneta com o nosso autógrafo ou sem o autógrafo, mas você comprando esses produtos ou comprando a gravação da nossa voz para presentear alguém, você está contribuindo para um fundo que é utilizado. A gente não recebe nada por esses trabalhos, a gente grava as mensagens e não recebe nada. Todo o dinheiro, depois de descontados impostos, ele vai para um fundo de apoio a dubladores que já estão com mais idade, não estão podendo trabalhar por qualquer motivo que seja, de saúde, ou já estão com a idade avançada.
É é um fundo de apoio para esses dubladores que acompanharam a gente a nossa vida inteira. Com esse dinheiro, a gente já montou cabine de dublagem na casa de alguns dubladores para eles poderem trabalhar durante a pandemia, já custeamos cirurgias para colocação de prótese, para uma série de coisas. Legal. Então é um trabalho lindo, 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 e os seus dubladores preferidos estão todos lá. Então vai lá, nossasvozes.org, são presentes, assim, muito baratos, você pode dar num aniversário, que eu já falei aqui, qualquer ocasião que você queira presentear alguém, vai lá no nossasvozes.org e espalha essa informação para os amigos. Com certeza, inclusive Sérgio, né, o Ronald Abreu também já falou sobre o projeto do Sim, Nossas Vozes. ele está lá Então, gente, também. vão lá, vai estar aqui também, né, na descrição, o site para você ir lá, né? Como o próprio Sérgio disse, não preciso repetir, é uma ajuda que você está dando aos grandes dubladores, né? Então, pô, vai lá dar uma olhada no site, vê ali o dublador que você mais gosta, encomenda ali E uma mensagem para ajudar também esses dubladores, a profissão de modo geral. e você vai ver a felicidade da pessoa quando ela receber esse áudio, é uma coisa indescritível, tem gente que começa a chorar. Imagina você no seu aniversário receber uma mensagem da Drew Barrymore, a Sim, Miriam sim. Fisher, a Drew Barrymore, dando os parabéns para você. É um negócio emocionante. Tem gente que filma e manda pra gente depois, pra Sim. gente ver a reação. Tem gente que chora quando recebe essas mensagens, e é como eu digo, é um presente completamente diferenciado. Você não consegue adquirir um presente desse tipo em lugar nenhum, né, ainda mais por esses valores que são cobrados lá, tá bom? Então, a gente conta com a força de vocês, e vocês vão ficar felizes de fazer pessoas queridas mais felizes ainda. Sim, é um baita projeto, gente. Apoiem, vale muito a pena. Então é isso, gente. Eu quero agradecer aí todo mundo aí. Comentem nos comentários, né? Fiquem à vontade e eu volto aí com mais um episódio do quadro Papo com o Dublador. Então é isso, gente. Muito obrigado e Valeu, Vitor! tchau.